Você já teve aquela sensação que o dinheiro mal chegou e ele já foi embora? Nem sabe para onde ele foi ou com que ele foi gasto? Ou o dinheiro na sua relação do casal é um gerador de conflitos? Sempre gera uma briga ali quando o assunto é dinheiro. A resposta para essas duas perguntas foram sim? Se foram sim, esse vídeo aqui é para você. Mas por que esse vídeo é para mim? Simples, eu vou te dizer o porquê esse vídeo para você. Porque o dinheiro, ele não deveria ser um problema para você, mas sim uma ferramenta para construir o que você quer na sua vida. Muitas pessoas não percebem é que isso é o que mais pesa no bolso. Mas a boa notícia é que isso pode mudar. E eu vou te mostrar como fazer isso. Primeiro, neste vídeo aqui, a gente vai falar sobre gastos por impulso, como usar uma planilha financeira, como gerir a sua gestão pessoal, como gerir a gestão do casal, como cuidar da planilha depois, mais pra frente. E eu vou estar explicando ali umas outras coisas mais a fundo também. Então fica aqui nesse vídeo que você vai aprender tudo isso. Mas antes da gente começar, eu quero falar aqui pra vocês, curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilha com outras pessoas que você também quer ajudar, para eles entenderem como resolver toda essa questão. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro tópico, gastos por impulso. Eu acho que vocês já devem saber o que significa isso, né? Mas vamos explicar aqui mais a fundo o que é. O que é um gasto por impulso, Fabiola? Por exemplo, você está andando em algum lugar, vai em uma loja ou em um shopping, ou até mesmo em um mercado, assim, de fazer compras. E você passa em um determinado corredor e você vê uma coisa. Às vezes você não precisa daquilo, mas você simplesmente pega aquilo lá e você compra. Só às vezes porque você gostou ou você achou bonito, mas você não está precisando daquilo. Então, Então, você gastar por impulso é você passar, olhar aquilo, você simplesmente só gostou dele e você só quer levar porque você gostou. Mas você nem ao menos se perguntou se você realmente precisava daquilo. Será que era necessário você comprar? Será que você realmente precisava daquilo? Será que ele ia ser útil para você naquele momento? Mas aquela compra, ela não precisava ser feita naquele exato momento. Então, assim, você acabou comprando aquele objeto por impulso, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui com uma bolsa. Por exemplo, eu fui numa loja, entrei lá numa loja e eu já tenho bolsas. E as minhas bolsas que eu já tenho, elas já me servem muito bem. Mas eu fui numa loja, eu vi aquela bolsa, mas ela tinha um único detalhe ali que poderia ser diferente. E eu olhei ela e eu simplesmente só gostei dela. E às vezes, naquele exato momento, eu poderia estar podendo gastar, às vezes não. Então, assim, eu só olhei ela e eu gostei. Pego ela e compro, só porque eu gostei dela, só porque eu achei ela bonita. E aí depois eu trago ela para casa. Eu uso ela assim alguns dias, mas depois eu paro de usar e ela fica guardada lá no guarda-roupa, com as outras bolsas que estão paradas lá. Então, às vezes, você tem que olhar para aquilo e você tem que pensar: será que eu preciso comprar? Assim, às vezes, quando você vai comprar ali alguma coisa e você vê que aquilo não vai ser útil para você agora, você deve realmente pensar se você vai precisar daquilo. Tem uma coisa que eu sempre falo, que a gente sempre tem que usar o quê? As 3 letras. Que letras? O N, o P e o U. O que significa NPU? É necessário? Vou precisar disso agora? Vai ser útil para mim? Então, sempre quando você for fazer uma compra e você para ali na frente dela, você fica olhando ela e você fica naquilo, eu compro ou não compro, sempre para e pensa: é necessário? Eu preciso disso agora? Isso vai ser útil para mim? Então, sempre usa essas 3 siglas. NPU. Necessário, preciso e útil. É necessário? É preciso? Vai ser útil? Então sempre se perguntem, gente, se essas 3 perguntas que você fizer para você mesmo for ou não, deixa lá. Não compra, não passa seu cartão. Porque isso daí vai ser uma compra o quê? Por impulso. Você não vai estar precisando daquilo. Você só vai estar comprando porque você gostou. Então, gastos por impulso é uma coisa que pesa muito no bolso. E às vezes a pessoa,
ela nem percebe muito nisso, porque ela está no automático, toda vez ela faz isso. E conforme toda vez ela vai fazendo isso, ela acaba nem percebendo que ela está fazendo isso, entendeu? Por isso que a gente sempre tem que ficar o quê? Observando os nossos gastos. Se a gente realmente está comprando coisas úteis, se a gente realmente está comprando coisas que a gente realmente vai necessitar daquilo, ou se a gente está comprando coisas só porque a gente quer comprar, só porque a gente gostou daquilo, entendeu? Então, sempre observem se você realmente precisa daquele objeto ou daquela coisa que você comprou. Se você realmente precisa daquilo agora ou se aquilo pode ser adiantado mais para frente. Então, sempre observem essa questão. É preciso? É útil? Vou precisar agora? Então, sempre observem essa questão, tá bom, gente? Dos gastos à toa, tá bom? Os gastos por impulso. Tópico número 2. O que é uma planilha financeira? Como usar uma planilha financeira? Primeiro, a planilha, para que a gente usa a planilha financeira? A gente usa a planilha financeira para a gente saber onde está indo o nosso dinheiro, como tá os nossos gastos. Mas como que eu vou estar observando tudo isso? Como que eu vou estar preenchendo ela? Você vai ter que preencher essa planilha constantemente, todos os dias. Não pode falhar, entendeu? Então, assim, lá na planilha vai ter várias partezinhas que você vai ter que preencher. Você vai preencher todas elas. Por exemplo, fui numa loja, comprei aqui uma caneta. Aí você deve estar pensando, nossa, Fabiola, mas é uma caneta, eu vou preencher o valor assim de uma caneta? Você vai preencher o valor de uma caneta. Porque, querendo ou não, esta caneta aqui, ela me custou o quê? Ela me custou um valor. E esse valor saiu da onde? Do meu cartão. Entendeu? Esse valor saiu lá da minha conta, do meu banco, do meu dinheiro. Então, sim, eu vou anotar o valor dessa caneta na minha planilha. Vou lá pegar o nominho da loja onde eu gastei para me saber qual foi o lugar. Mas por que anotar o lugar na onde eu gastei? Para você saber na onde você pegou o seu dinheiro e você deixou ele, entendeu? Para quando você chegar no final do mês e você for analisar todos os seus dados, para quando você for fazer o balanço de tudo ali que você já gastou naquele mês, como foi, se foi demais, se tem que diminuir um pouco mais e você for analisar, você vê se você usou muito, se você gastou muito em tal determinado lugar. Então, assim, você tem que anotar você tem que anotar o lugar aonde você gastou, tá bom, gente? E o valor correto. É um centavinho mínimo, tá? É um centavinho mínimo, mas esse centavinho mínimo é o quê? É um dinheiro. Então, você vai anotar o centavinho mínimo que foi deixado naquele estabelecimento. Então, você vai anotar ele ali com o nomezinho na frente dele, tá ok? Tá, então a planilha financeira a gente já sabe que é para o quê? Para preencher e para a gente saber onde a gente deixou o nosso dinheiro. Tá, Fabiola, mas a planilha financeira só tem só essas partes para preencher? Não. Você vai o quê? Lá, quais são as partes que vai ter na planilha financeira? Primeiro, você vai ter a receita. O que é a receita? A receita é o valor que você começa no mês. Por exemplo, você vai pegar seu salário, você recebeu. Você vai colocar todo o seu salário lá escrito na receita. É o valor que você tem na sua conta, entendeu? Então, eu vou colocar lá o valor da minha receita. Tá, do lado da receita vai ter o quê? As despesas. O que é despesas? As despesas são os lugares onde você gastou, onde você utilizou o seu dinheiro. São lojas, padarias, tudo que você gastou o seu dinheiro lá, você vai anotar. Compra de mercado, tudo, tá bom, gente? Tudo. Gastou, no mesmo dia preencheu. Aí você vai anotar tudo ali nas despesas. Do lado da despesa, o que vai ter do lado da despesa? Vai ter o quê? As dívidas. Mas, nossa, Fabiola, também tem que preencher dívida na planilha? Sim, tem que preencher para você ver o quanto que você o quanto que você tem ali de dívida, o quanto que você tem que pagar. E uma coisinha aqui que eu vou falar aqui para vocês. Quando vocês forem colocar as dívidas ali, o que você vai fazer? Você vai anotar elas da menor para a maior. Por que da menor para a maior? Porque você vai começar a pagar ela da menor para o maior. E na planilha, as dívidas, quando você anota, elas ficam o quê? Elas são somadas todas no conjunto, tá bom, gente? E, Fabiola, por que eu tenho que pagar da menor para a maior? Simplesmente porque, assim, isso daí é chamado de bola de neve. Eu não vou explicar aqui muito a fundo, porque senão vai ficar muito estendido. Então, vou deixar isso para um outro vídeo para explicar bem profundo o significado de tudo. Então, explicação aqui bem rasa para vocês entenderem. O porquê pagar?
da menor para a maior? Porque você pagando da menor para a maior vai ser o quê? Vai ser mais rápido. E quando você paga dívidas mais rápido, o que você fica? Aliviado, você fica feliz. Então, assim, a próxima fatura que você vai ter que pagar, você já vai saber que ela já vai ser paga mais rápido. Então, você já vai estar o quê? Nossa, aquela foi muito rápido de pagar, então a próxima também vai ser. Então, assim, você sabe que a maior tá mais para longe, então as pequenininhas estão indo super rápido. Você tá feliz, isso tá gerando felicidade para você, porque você tá pagando elas rápidos, entendeu? E a bola de neve, querendo ou não, ela desce o quê? Ela desce rápido, entendeu? Então, assim, você vai pagando elas e você vai ficando feliz, porque elas estão sendo pagas rápidos. E conforme você vai pagando, você vai tirando ela da sua planilha, tá bom? Então, tá. Aí, do lado da despesa tem as dívidas, que você vai estar escrito lá, e você vai preencher elas da menor para o maior, como eu já expliquei. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas ela quer deixar a maior por último, mas a maior vai gerar muitos juros. Sim, vai gerar muitos juros, né? Mas a maior, você pode fazer o quê? Um acordo, entendeu? Contas menores não precisam de acordo. Você consegue pagar elas à vista. Agora, contas maiores, faturas maiores, você às vezes precisa fazer um acordo para pagar quando a dívida está muito grande. Então, ali a maior que tiver, você pode fazer um acordo. E aí, neste acordo, ela tem a possibilidade de ficar um pouco menor. E você vai estar pagando ela depois. Então, você vai estar pagando ela depois, entendeu? Então, vamos lá, para o próximo. Do lado das dívidas, você vai poder colocar ali investimentos. Para quem investe, né? Se você investe, você vai preencher ali o tanto que você investiu em tal lugar, né? Aí você vai anotar ali. Quem não investe, não precisa anotar e nem precisa ter na planilha, tá bom? Pode deixar em branco, ok? E ali, por último, você vai ter o total, a soma de tudo. Aí ali vai ter um quadradinho. O primeiro quadradinho vai ser o quê? O primeiro quadradinho vai ser o primeiro tópico que tem na planilha, que é o quê? A receita. Aí vai ter lá o valorzinho, escrito receita e o valor. O segundo vai ser o quê? Despesas. Ela sempre vai estar o quê? Em vermelho, porque foi o valor que saiu da sua receita. Então, ela vai estar ali o quê? Em vermelho, naquele quadradinho, e vai estar escrito ali um menos, que é o valor que saiu, que é o valor que deu tudo dali. Embaixo vai estar o quê? As dívidas e escrito só o tanto normal de quanto que você tem que pagar, entendeu? E ali, gente, a gente vai ter o total, né? Que vai ser o total das despesas, né? Que vai ser a soma de tudo que você gastou ali. E depois também a gente vai ter um total, que vai ser o quê? O total do dinheiro que tem que sobrar da sua receita, tá bom, gente? Se não tiver nada, quer dizer que você ficou no negativo, você gastou mais do que você deveria ter gastado ali, né? Então, assim, e esse exemplo eu estou dando da planilha do Google, tá bom? Dependendo de outras planilhas que você usar, possa ser diferente. Mas esse exemplo que eu estou dando é da planilha do Google, tá? Outra coisa. Planilha, eu posso preencher uma vez na semana? Não, você não pode preencher uma vez na semana. Por que, Fabiola, eu não posso preencher uma vez na semana? Simplesmente porque, se você preenche uma vez na semana, você vai ter que depois, assim, voltar na segunda-feira, no extrato do seu banco, e você vai ter que puxar todo aquele extrato. Aí você vai ter que preencher, em tal lugar foi isso, em tal lugar foi aquilo. Aí você vai ter que ficar pegando de um, ou então dando aquele Ctrl+C, Ctrl+V, né, e colando ali na planilha. Às vezes não, tá? É bem concreto que isso vai acontecer. Vai acabar passando um valor ali e você não vai anotar ele. E vai acabar passando um valor ali e no final do mês você vai ver que vai estar, não vai estar batendo, entendeu? Ou às vezes você nem vai perceber, tá? Aí depois você vai ver que tá faltando um valor, né? E por que vai estar faltando ali? Porque não foi contabilizado na planilha. Você então, por isso que assim, você tem que preencher todo dia. É igual o exemplo da caneta. Então, por isso que você tem que preencher todo santo dia. Aí vem aqui de novo o exemplo da caneta. Fui lá na loja, comprei uma caneta. A caneta lá, por exemplo, R$3,50. Eu vou anotar. Lojinha da Maria, caneta, lojinha da Maria, R$3,50. Fabiola, mas é R$3,50, eu vou anotar R$3,50? Vai, você vai anotar R$3,50. Nem que você gaste R$1
em uma loja, você vai anotar esse R$ 1 que você gastou, tá bom, gente? Porque não pense que porque são valores pequenos que nós não devemos anotar. Valores pequenos, quando são somados com outros valores pequenos, eles viram o quê? Valores grandes. Porque eles vão virar o quê? Valores grandes. Então, sim, valores pequenos vai fazer falta se você não anotar. Então, você tem que anotar tudo que você gastar. Gastou ali, fui no mercado, fiz a compra do mês, vai anotar lá. Compra do mês, mercado. Ah, paguei a luz, paguei internet, vai anotar lá. Internet, tanto valor. Luz, tanto valor. Fabiola, e a fatura, as dívidas, quando eu pagar? As dívidas vai estar anotada ali no valor da dívida. Você pagou suas dívidas, você vai riscar uma da parte das dívidas e ela vai vir para onde? Pro gastos, né? Elas vão vir para onde? Para despesa. Você vai anotar lá, pagamento de não sei o que lá e o valorzinho que você pagou, entendeu? E é isso, gente. Preencher a planilha, então, tem que ser todo dia. Fabiola, por que você tem tanta certeza que tem que preencher todo dia? Porque eu já mexo com isso há muito tempo. E eu já testei preencher uma vez na semana e não deu certo. Por experiência própria, então eu falo pra vocês, não dá certo preencher uma vez na semana, vira uma bagunça, você perde valores, você não vai ter paciência de ficar pesquisando valores lá embaixo, às vezes passa dias e você nem se dá conta que passou um número ali, você acaba pulando e preenchendo outros valores. Às vezes você pode preencher um valor até repetido 2 vezes a mesma coisa. Então não dá certo, gente. Planilha tem que ser preenchida todos os dias, tá bom? Você tem que levar a sua gestão financeira pessoal como se fosse uma empresa, tá bom, gente? Uma pessoa de uma empresa, ela vai preencher o quê? A planilha dela todo dia de gasto, porque uma empresa, ela gasta o quê? Todo dia. Então uma pessoa comum, ela também gasta todo dia. Lá, número 3. Gestão pessoal. Por que eu tenho que cuidar da minha gestão pessoal? Simplesmente porque uma pessoa que não cuida da sua gestão, ela não tem controle do seu dinheiro. E tem uma coisa que eu sempre gosto de falar. A gente tem que cuidar do dinheiro para o dinheiro se sentir bem tratado e voltar para a gente. Se a gente não cuida do dinheiro, a gente não sabe para onde ele foi. Então vai acontecer o quê? Igual aquela perguntinha que eu fiz no começo do vídeo. Então, vai acontecer exatamente isso com você. E uma pessoa, quando ela não tem a gestão do dinheiro dela, é isso que acontece. Ela simplesmente vai sair gastando desenfreadamente, sem saber na onde ela está gastando, sem saber se ela poderia estar gastando com aquilo ou não. Então, ter a gestão, planilhar tudo que a pessoa gasta, para isso, para ela saber se ela realmente vai poder gastar com isso. Às vezes a pessoa ela pode gastar, então ela vai olhar a planilha dela. Ah, eu quero fazer determinada coisa, eu quero ir em determinado local. Então assim, você vai olhar a sua planilha, será que eu estou podendo gastar com aquilo? Então a pessoa ela vai estar tendo cuidado com a gestão financeira dela. Ela vai estar sabendo se ela vai poder gastar ou não, entendeu? Se ela pode fazer aquilo. Agora, se ela olha a planilha dela e ela tá vendo que ela tá no vermelho, ela gastou mais do que tinha na receita. Porque sim, isso acontece. Às vezes a pessoa tem uma receita ali de um tal valor que ela colocou e ela gasta mais do valor que tinha da receita. Ou seja, ela fica no vermelho. Então, assim, ela tem que olhar para aquilo e ela tem que ter o quê? Noção de que ela não pode mais gastar ali, entendeu? Ela tem que se segurar. E o porquê que a pessoa também tem que ficar preenchendo ali todos os dias? Por exemplo, chegou no final do mês, a pessoa ela vai olhar como foi toda aquela gestão dela. E aí ela viu, nossa, eu gastei muito em determinado local. Vamos dar um exemplo aqui, padaria. Nossa, eu gastei muito nessa padaria. Foi muitas vezes, olha, tem mais nomes de padaria aqui do que outras coisas. Então, o que eu vou fazer no outro mês? Cortar os custos da padaria. Não vou mais ir tanto na padaria. Eu vou deixar de ir? Não, eu não vou deixar de ir. Eu vou continuar indo, mas eu vou cortar um pouco os custos de estar indo naquele lugar, entendeu? Eu não vou estar indo mais com tanta frequência igual eu estava indo no outro mês. Então, assim, você ter a planilha é para isso que serve, para você cuidar da sua gestão pessoal. É você estar analisando se você tem que cortar gastos, se você pode gastar com aquilo, se você tem que segurar. Então, isso é cuidar da sua gestão pessoal, entendeu? É você analisar, é você saber cuidar do seu dinheiro. É você saber para onde o seu dinheiro foi. É muito importante a gente saber disso, tá, gente? A gente tem que cuidar do nosso dinheiro para o nosso dinheiro voltar pra gente de volta. Porque se a gente não cuida, a gente não recebe de volta, tá, gente? Não acham que isso é brincadeira, tá? Isso é verdade. Então, assim, gestão
Então, o cuidar da gestão pessoal é isso. Então, vamos lá para o quarto passo. Gestão do casal. Gestão do casal. Antes de começar aqui e entrar a fundo sobre a gestão do casal, eu quero trazer aqui uma coisa para vocês. Em alguns sites que eu pesquisei, eu vi que 50% dos casais brigam por dinheiro, porque não tem controle da gestão financeira. Pois é, o dinheiro gera conflitos nos relacionamentos de algumas pessoas. Isso é saudável? Não, isso não é saudável. Dinheiro não deveria ser causador de brigas. Dinheiro deveria ser o causador de felicidades, de proporcionar coisas novas na vida do casal, né? Então, aí também entra a planilha financeira. Nossa, Fabiola, mas como é o quê? É uma planilha para cada um? Não. Planilha financeira vai ser uma só para os dois. Os dois vão cuidar da planilha financeira. E um vai ter que ser, e toda semana vão ter que sentar juntos ali, vão pegar ali, por exemplo, todo sábado de noite vou sentar com meu parceiro e vou falar, então, João, eu acho que a gente tá gastando demais nessa área. E aí eles vão entrar o quê? Em um acordo. E neste acordo vai acontecer o quê? Vão cortar os gastos que eles estão achando que estão gastando demais. Ou então a pessoa está utilizando muito em determinada área, está gastando demais. Ele vai pegar e falar, olha, eu vi que tá tendo muito gastos aqui, eu acho melhor a gente dar uma segurada, porque, vamos olhar aqui nessa planilha, tá vendo? A gente tem essa aqui de receita, a gente tá ficando um pouco no vermelho, não é legal. Então, assim, os dois vão conversar observando a planilha, porque os dois têm que ver na onde um tá gastando com o outro, entendeu? Aí você deve estar se perguntando, mas cada um tem o seu cartão, então cada um vai ter que ficar preenchendo isso e aquilo. E aí entra uma coisa que eu não disse na introdução do vídeo que eu iria falar. Mas eu vou dar uma breve comentada aqui com vocês. E depois, se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo falando um pouco mais. Que é sobre o quê? A conta conjunta. Muitas pessoas devem achar, nossa, a conta conjunta deve virar uma bagunça. Não, não vira uma bagunça, tá, gente? Vocês vão ter uma conta só com 2 cartões. E o que vocês devem fazer? Vocês vão colocar um determinado valor ali naquela conta. Vocês vão falar, esta conta aqui vai ser para os gastos da nossa casa. O que vai ser os gastos da nossa casa? Mercado, as contas que são geradas na casa, né? Luz, água, às vezes o aluguel ali, se a pessoa pagar, né? Às vezes umas compras para casa que a gente sempre compra. Então, assim, ali vai ser aqueles gastos. E outras coisas que o casal quiser tirar daquela conta conjunta para estar pagando ali também, né? Então, assim, eles vão saber que eles têm um determinado valor naquela conta e eles vão conversar sobre qual valor colocar, como utilizar, como gastar. Então, assim, gente, tudo é na base de conversar. Vocês têm que aprender a conversar com o seu parceiro. Não é só brigar, entendeu? Observar cada fator, saber estabelecer ali um limite de gastos por pessoa. Tá, Fabiola, e o nosso cartão que a gente fica sozinho, tirando a conta conjunta? Vocês vão estar anotando na planilha também, tá, gente? Na mesma planilha. E sempre conversando. Um ou outro vai falar, olha, e vão anotar. E vocês sempre vão entrar em um acordo. Se tá gastando demais, tem que cortar. Um tem que dar conselho pro outro e não brigar com o outro. Tem que aconselhar, tem que falar se o outro tiver errado, entendeu? Então, gente, a gestão do casal é vocês sentarem e saberem gerir o dinheiro de vocês juntos. É vocês saberem conversarem juntos sobre o dinheiro. É vocês entrarem em acordos, é vocês conversarem, é vocês saberem gerir, saberem para onde um ou outro tá gastando, para você falar com ele se ele tá gastando demais ou não, se pode estar cortando o custo daquilo. É vocês saberem como tá sendo a gestão financeira de vocês dois, tá bom? Então, gestão do casal é vocês sentarem, conversarem, observarem os gastos de vocês, conversando. Toda semana, vocês têm que sentar e ver isso de vocês, tá bom? Vão preencher a planilha juntos todo dia. E aqui, no outro tópico, né, que eu vou estar comentando aqui, que é o quê? Qual planilha ser utilizada, né? Bom, eu indico vocês a começarem a usar a planilha do Google, né? Por que utilizar a planilha do Google? Bom,
Porque a planilha do Google ela é mais simples, né? Para quem está começando. Ah, Fabiola, mas eu não quero uma planilha mais simples, eu já quero uma com gráficos, que já me mostra tudo automático, que é isso, que é aquilo. Gente, eu não indico. Porque assim, tem uma coisa que eu sempre falo, primeiro você aprende, depois você melhora. Por que primeiro eu aprendo e depois eu melhoro? Porque não adianta você comprar uma planilha super com um monte de funcionalidades se você não sabe entender ela, entendeu? Se você não sabe mexer nela, se você não sabe preencher cada etapa dela. Então não adianta você pegar a melhor planilha que você achar. Começa com a mais simples, que você vai saber como preencher ela. E eu, de anos de planilha, eu ainda continuo com a planilha do Google. Por quê? Porque eu acho ela super boa, ela é super funcional, entendeu? Então, assim, eu indico vocês utilizarem a planilha do Google, tá bom? Então é isso, gente. O vídeo de hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem perguntar algo diferente sobre em algum desses assuntos, vocês podem escrever aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Então, o vídeo, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem com outras pessoas para elas aprenderem todas essas dicas e saberem utilizar o dinheiro delas, tá bom, gente? E é isso.